Você tocou até num ponto interessante sobre a questão aí da marcialidade e tudo. Eu vou contar uma história aqui pequena aqui do mestre. Uma das primeira vez que ele veio aqui na minha cidade, né, que eu trouxe aqui para fazer o seminário, a gente tinha toda aquela coisa, aquela cultura, aquele respeito ao mestre, a gente sempre teve, mas aconteceu uma coisa bem inédita. Você deve saber que a gente sempre ouviu que a gente não podia, se a gente tivesse à mesa junto com o mestre aqui no Brasil, a gente não podia se servir primeiro, tinha que ceder o lugar, enfim, tantas outras coisas que a gente sempre colocava o mestre ali, sempre em primeiro plano. E o mestre chegou, nós fizemos todo o seminário durante o dia, treinamos bastante, e à noite a gente foi jantar. E eu estava lá, esperando, todo muito bem comportado, esperando o mestre se servir. Ele não se servia, e eu estava com fome. Tinha treinado bastante, e eu aguardando, falei, puxa, né, agora? Estou aqui. Já tem um pouquinho da barreira do idioma. Aí tem a barreira que eu não sei, de repente, se isso aqui que a gente aprendeu por aqui tá certo, igual não. lá também. De repente, acontece um fato inédito. O mestre simplesmente pega o meu prato e me serve. Isso foi uma das maiores lições que eu tive, né, de cara junto com ele. Ou seja, se você quer ser tratado como mestre, se você quer ter respeito, se você quer ter o amor das outras pessoas, você primeiro precisa doar esse amor, você primeiro precisa respeitar, você primeiro precisa fazer. Então, eu achei muito interessante, porque até então que todos os meus professores, outros professores que eu tive aqui no Brasil, nunca tive esse tipo, né, esse comportamento não existia, era sempre o mestre muito lá em cima. Eu tive uma experiência, assim, cortando o senhor, mas eu tive uma experiência com os meus alunos. Eu tive pessoalmente, mas eu tive uma experiência, assim, com os meus alunos e com um mestre brasileiro, o Francisco Nobre. Eu vou contar essa daí. Olha, presta atenção a humildade que é esse cara. Fomos para um campeonato, e aí o mestre Francisco Nobre do Garra de Águia, aluno da Lili Lau, muita gente aqui deve conhecer, ele estava com a sua equipe ali em um local e a gente ficou meio sem local. Até que eu levei os meus alunos para um local ali, e aí eu falei, olha, mestre Francisco Nobre aqui, cumprimentem, né? Tenha respeito e tal. Os meus alunos mais antigos foram, cumprimentaram o Shifu e tal. E aí o Shifu, todo mundo meio assim, né? Porque o Shifu Francisco Nobre e tal. E eu fui conversando com o Shifu assim, ele simplesmente pegou uma garrafa de café, levantou, tirou a tampinha da garrafa de café, encheu de café e ofereceu para cada um dos meus alunos. Vamos tomar café? Isso é bacana. Todo mundo estava com receio de chegar até ele e ele simplesmente foi fantástico. Ele foi humilde, ele foi, sabe, ele provou muito mais para a gente ser mestre do que criando essa distância. Tanto que os meus alunos ainda lembram disso até hoje. Entende? E é exatamente isso que o senhor contou agora de pouco, né? E é uma coisa que eu não vejo aqui. Não é todo mundo que assim, criou-se uma ideia de que o mestre, o Shifu, ele tem que ser aquele de Ifu travado, só vem a nós vosso reino, porque ele já é o mestrão, ele sabe tudo, ele conhece tudo, e é umas coisas assim, sabe? E tem umas coisas assim que acontecem com o Shifu Gabriel. Eu acho fantástico, porque o Shifu Gabriel é outro Shifu que quebra todo o padrão. Entendeu? Ele quebra todo o padrão. Assim, cada mestre aqui tem o seu jeito, a sua forma de lidar. E é isso que eu gosto, porque nós temos diversos mestres, mas o que eu mais gosto mesmo é essa humildade, sabe? De estar aberto aos alunos. Pô, eu sou outro professor levando os meus alunos até lá, ele não conhecia os meus alunos, ele estava junto com os alunos dele, ele pegou o café e ofereceu para todos os meus alunos, entendeu? Achei muito legal mesmo, muito legal mesmo. Isso é maravilhoso, e a palavra Shifu
tem dois significados, né, juntos aí, que é mestre e pai. Então, assim, se a gente fica só com uma parte dessa palavra, se a gente fica só com o lado de ser um mestre, de repente a gente não consegue auxiliar os nossos estudantes da maneira como a gente deve auxiliar.